Quando em nossa leitura da Bíblia lemos o capítulo 7 de Apocalipse e continuamos com a nossa leitura e passamos pelo capítulo 14, podemos nos deparar com as seguintes passagens. Apocalipse 7,4 lê-se: Então ouvi o número dos selados, 144.000 selados de toda a tribo dos filhos de Israel. Em Apocalipse 14, 1, 3, lemos: Então vi o Cordeiro em pé do Monte Sião, e com ele 144.000 que têm o nome dele e o nome do seu pai escritos na testa. Ouvi um som vindo do céu, como o som de muitas águas e como o som de um forte trovão. O som que ouvi era como de cantores tocando suas harpas ao cantar. Estavam cantando o que parecia ser um novo cântico. Diante do trono, diante das 4 criaturas viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender esse cântico, exceto 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não se contaminaram com mulheres. De fato são virgens. Esses são os que estão seguindo o Cordeiro para onde quer que vá. Foram comprados dentre a humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. Desde a morte do último apóstolo João, foram surgindo várias linhas de pensamentos e várias vertentes do cristianismo. Desde o século I até o século IV, não existia uma instituição religiosa que fosse impor uma doutrina centralizadora. Eram pequenos grupos de várias cidades espalhadas no Império Romano. Portanto, os que tinham acesso aos rolos do Apocalipse poderiam ser livres para dar interpretações que aquele determinado grupo de cristãos acreditava ser o que eram 144.000. E isso se permanece até os dias de hoje. O que alguns grupos religiosos e pessoas de fé na palavra de Deus com e sem religião acreditam é o que você vai ver agora. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma das mais antigas instituições religiosas do mundo. Portanto, veremos o que um padre católico diz a respeito disso em um programa. Os números significam uma realidade. O número da perfeição que foge até o controle humano são 3 na mentalidade hebraica. O número 7, o número 10 e o número 12. Portanto, nunca devem ser pegos ao pé da letra. Certo? Inclusive, nós notamos estes números multiplicados por 10, 12 por 12, etc., dá este número. Mas o chamado para a santidade é universal. Exatamente onde se fala dos 144.000, logo em seguida é o versículo 9 do capítulo 7, está escrito assim: e logo em seguida, podem conferir, e logo em seguida viu um número tão grande de santos que ninguém podia contar. Lamento comunicar que várias Bíblias de protestantes cortaram esta frase. Não se pode, gente, manipular a Bíblia Sagrada. Após a Reforma Protestante na Era Moderna, passaram a ter várias denominações religiosas. Entre elas, não muito antiga, temos os Adventistas. Esse texto é um texto escatológico, ou seja, fala do tempo do fim. Não existem mais os descendentes de Israel como nação mencionados aqui. Então é óbvio que se o Israel representa a Igreja de Deus, o povo de Deus que estará vivo nos últimos dias, é óbvio que se o Israel representa o Israel espiritual, o número também é simbólico. Quando um pensador hebreu queria destacar alguma coisa, era comum ele se utilizar de multiplicação de números. Então, como que João iria comunicar a ideia de que este grupo de pessoas
vivas por ocasião da volta de Cristo são os mais dos mais, ou seja, os que venceram o período de grande tribulação. Ele multiplica os números. Então, nessa multiplicação, ele está querendo dizer que esse pessoal é o mais do mais. É só uma forma dele destacar esse povo especial que sobreviveu à marca da besta. Claro que temos os que não têm uma denominação religiosa e que têm fé na palavra de Deus. Agora, significa que só 144 mil pessoas são salvas na tribo de Israel? Não. O Apocalipse é um livro de simbologias. Jesus aqui tem uma espada que sai da boca dele. O olho dele é assombrosamente de fogo, os pés são de bronze. E você vai encontrar o Senhor e não, cada coisa ali carrega uma simbologia, tudo é simbólico, carregadamente simbólico. Até quando as simbologias têm uma aplicação concreta, o modo como a aplicação concreta é descrita é simbolicamente, que a descrição é feita. No entanto, se está falando de uma maneira simbólica sobre a plenitude do povo de Israel, quando diz: são 12 tribos, 12 mil de cada tribo, tribo tal, todas as tribos. O que se está falando é uma maneira antiga de falar de plenitude. Era um modo básico que qualquer pessoa simples que lide com simbologias básicas entende naturalmente. Que esse é um número de expressão simbólica de completude, de plenitude. Não é uma contabilidade. Existem duas coisas que pode-se dizer sobre todas essas pessoas de fé que, independente de terem ou não religião, e serem católicos ou protestantes, é que, o primeiro ponto, o número 144 mil não passa de uma representação simbólica, em que a conta de 12 vezes 12 mil é um uso de simbologia e uma ilustração, pois o número 12 é um número que aparece várias vezes na Bíblia, e que em Apocalipse 7, do 1 ao 8, aparece ainda multiplicando, explicando cada uma das 12 tribos de Israel em 12 vezes 10 elevado à terceira potência. Então, por mais que existam diversas denominações religiosas e que existem centenas de milhares de pensamentos diferentes sobre um único Messias, todos esses têm muita semelhança entre si. O segundo ponto a mencionar é que sempre que elas vão falar se o número deve ser interpretado de maneira literal, elas citam um grupo bem específico, um que leva ao pé da letra cada número e que uma das bases da sua crença é a interpretação literal da Bíblia, com exceções de parábolas e visões registradas na Bíblia. Como o senhor bem disse, não pode levar ao pé da letra. Existem correntes, seitas, que levam isso ao pé da letra, que começaram no início da seita, só 144 mil pessoas serão salvas. Porém, quando passa o número de 144, teve que ter um arranjo ali, uma segunda interpretação, inventando uma segunda maneira, porque a seita tem mais de 144 mil pessoas. É impossível pensar numa exclusão, porque até o último instante da nossa vida, Deus aguarda por uma nossa resposta de fé, de perdão e de graça, sobretudo. Fique tranquilo, meus amigos, todos somos chamados a santificar a nossa existência. Por isso, este número não deve ser pego ao pé da letra. Mas me desculpe, mas vocês, testemunho de Jeová, no mundo inteiro são mais de 10 milhões. Como é que vocês mesmos afirmam que se salvarão somente 144 mil, quando vocês são mais de 10 milhões? A resposta que eu recebi: Padre, será feita uma seleção entre os mais fiéis. Não, minha gente, não se pode inventar uma resposta de infantilismo. Inclusive me disseram, quem não for perfeito 100%, ficará aqui na terra. E olha que é uma doutrina que está dizendo isso nas vossas casas, minha gente. Quem não será salvo entre os 144 mil, ficará na terra e nunca mais envelhecerá. Não se pode apresentar uma total heresia que vai até contra a ordem da natureza que Deus estabeleceu. É claro que a parte que o padre diz que as testemunhas de Jeová, que ele chamou de seita, mudou de entendimento sobre os 144 mil, porque o número delas passaram de 144 mil e mudaram devido a isso.
Pois então vamos consultar o anuário delas de 1935, ano em que as testemunhas de Jeová mudaram o entendimento sobre os ungidos. Na página 44 do anuário de 1935, relata que do dia 24 de março a 1º de abril de 1934, mostram que tinham sido relatados 83 países e um total de trabalhadores de 41.037 testemunhas de Jeová. Porém, o anuário de 1936, que contém o relatório de 1935, o número passou a ser de 45.973 testemunhas de Jeová em 79 países. Para eu chegar aqui no Apocalipse, onde eu cheguei, eu li dezenas e centenas de autores de livros de história, disso e daquilo, e não tenho a ousadia de, numa burrice peremptória, vir como um testemunha de Jeová, dizer, olha, são 144 mil. E os testemunhos de Jeová ainda dizem que 144 mil é o número de todos os salvos do planeta. Para a coisa ficar pior ainda. É claro que as testemunhas de Jeová nem sempre pensaram dessa forma, em que um subgrupo específico delas vai para o céu, pois começaram com um simples grupo de estudantes da Bíblia em Pensilvânia, nos Estados Unidos, no ano de 1870. Já se passaram mais de 152 anos desde que a primeira semente desse grupo foi plantada pelo Charles Taze Russell. Russell publicou durante a sua vida uma série de livros intitulados A Aurora do Milênio, que mais tarde foi mudado para Estudo das Escrituras. O seu primeiro livro foi de 1886 e o último livro foi publicado em 1904. A Torre de Vigia de Sião e a Arauto da Presença de Cristo, que hoje é a sentinela anunciando o reino de Jeová, começou a ser escrito em julho de 1879. A Torre de Vigia era uma revista mensal. Durante esses 25 anos, foram impressas 300 revistas e muito mais isso de artigos. Em 1909 foi lançado o Manual do Instrutor da Bíblia Bereano, que será usado como fonte primária de pesquisa para saber o que era o pensamento da época. Sobre Apocalipse 7, do 4 ao 9, e Apocalipse 14, do 1 ao 3, encontramos citações dos 6 livros de estudo das Escrituras. Também temos artigos da Torre de Vigia de Sião e sermões que eram dados em jornais. Mas para nós, nos interessa apenas os trechos mencionados dos 144 mil, que é Estudo das Escrituras, livro 6, página 179, e Estudos das Escrituras, livro 2, página 169, e A Torre de Vigia de Sião de 1900, página 37. Porém, as testemunhas de Jeová, que nessa época eram os estudantes da Bíblia, não tinham a esperança de que a maioria dos membros da sua religião iria para o paraíso na terra e 144 mil iria para o céu. Eles passaram a ter esse entendimento a partir de 1935. Então, todos os estudantes da Bíblia iriam para o céu até então. Portanto, não fazia sentido separar um grupo de ir para o céu. Todas as referências sobre os 144 mil de que são feitas de Apocalipse estão ligadas a uma escolha de Cristo dos seus servos como se fosse uma designação divina. Ordenou também que um certo número específico deve ser escolhido entre os homens para ser seus co-herdeiros do reino, participantes com ele da nova criação. Temos todas as razões para acreditar que o número definido e fixo dos eleitos é aquele várias vezes declarado em Apocalipse 7:4 e 14:1, ou seja, 144 mil resgatados entre os homens. Porém, em 31 de outubro de 1916, Charles Taze Russell morreu aos 64 anos. Meses após a sua morte, Joseph Franklin Rutherford assumiu a presidência da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados e a liderança da Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia e a Associação Púlpito do Povo. Com Rutherford, os estudantes da Bíblia passaram a parar de adorar a cruz e a coroa, a grande pirâmide foi abandonada e a comemoração do Natal e Ano Novo passaram a ser proibidas. Com isso, veio um novo entendimento sobre os que eram os 144 mil mencionados em Apocalipse e a grande multidão. O livro, publicado por elas mesmas em 1992, intitulado Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus, em sua página 84, narra como foi esse evento. A grande multidão, predita em Revelação 7, 9 e 17, foi o tema de um discurso que o irmão Rutherford proferiu na segunda tarde do Congresso. Naquele discurso, ele explicou que a grande multidão era composta dos Jonadabs nos dias atuais
e que esses Jonadabes tinham de mostrar o mesmo grau de fidelidade a Jeová que os ungidos. Com a fim de ajudá-los nesse trabalho, o livro Riquezas, publicado em 1936, continha extensiva explicação sobre as perspectivas bíblicas para a grande multidão. Como vimos, em 1936 foi publicado o livro Riquezas, que visava explicar detalhes sobre a grande multidão. Portanto, vamos consultar o que o livro Riquezas diz. Num total, existem 8 citações sobre os 144.000. Mas como base, mostraremos 2, e as outras 6 citadas estarão narradas na descrição desse documentário. Livro Riquezas, página 166. Desde o dia de Pentecostes e por meio de Cristo Jesus, Deus tem estado escolhendo a verdadeira igreja, isto é, os membros do corpo de Cristo, cujo número é 144.000. E os escolhidos devem ser testemunhas do nome de Deus Jeová. Livro Riquezas, página 54. As escrituras e os fatos mostram que a seleção dos 144.000 está quase completa. O que se escreve nesse livro é feito com o propósito de ajudar ao povo de boa vontade, que ora existe na terra, e que deseja encontrar na palavra de Deus o caminho que o guie e as riquezas que nunca podem perecer. E desde 1º de abril de 1935, as testemunhas de Jeová têm postado total devoção a essa crença, e pode ser visto que isso se tornou uma base fundamental para eles, visto que desde então não mudou o entendimento, como por exemplo podemos ver no site jw.org, na matéria Quem vai para o céu? Quantas pessoas vão ser ressuscitadas para viver no céu? A Bíblia mostra que 144.000 pessoas vão ser ressuscitadas para viver no céu. Numa visão registrada em Apocalipse 14, do 1 ao 3, o apóstolo João viu o Cordeiro em pé no Monte Sião e com ele 144.000. Nessa visão, o Cordeiro representa Jesus depois de ter sido ressuscitado. O Monte Sião representa a grande autoridade de Jesus e dos 144.000 que governam com ele no céu. Esses cristãos que foram chamados e escolhidos para governar com Jesus no céu são chamados de pequeno rebanho. Isso mostra que eles são poucos em comparação com o número total de ovelhas de Jesus. Mito sobre quem vai para o céu. Todas as pessoas boas vão para o céu. Mito. Fato. Deus prometeu que a maior parte das pessoas boas vai viver para sempre na terra. Jesus disse que nenhum homem subiu ao céu. Ele também mostrou que as pessoas boas que morreram antes dele, como Abraão, Moisés, Jó e Davi, não foram para o céu. Em vez disso, eles tinham a esperança de ser ressuscitados para viver na terra. Mito. O número 144.000 mencionado em Apocalipse é simbólico, não literal. Fato. É verdade que Apocalipse tem vários números simbólicos, mas alguns números são literais. Por exemplo, Apocalipse fala sobre os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Veja algumas provas que mostram que 144.000 é um número literal. Apocalipse 7:4 fala que o número dos que foram selados ou confirmados para viver no céu é de 144.000. Mais à frente, Apocalipse contrasta esse número de 144.000 com outro grupo, que fala de uma grande multidão que nenhum homem era capaz de contar. Os que fazem parte dessa grande multidão também vão ser salvos por Deus. Se o número 144.000 fosse simbólico, se referindo a uma quantidade indeterminada de pessoas, o contraste entre os dois grupos não faria sentido. Agora, após citar versões diferentes sobre o mesmo assunto, vamos aos fatos e contrapor o que as testemunhas de Jeová apontaram no artigo delas, e deixar que você, que está assistindo a esse documentário, chegue à sua própria conclusão, pois a Bíblia ela interpreta a si só, porém respeitando o que é simbólico, parábola, literal e profético. As testemunhas de Jeová, ou melhor dizendo, o corpo governante, aponta logo nas primeiras palavras do artigo. Deus escolheu um número específico de cristãos fiéis que, depois de morrerem, vão ser ressuscitados para viverem no céu. E cita um texto de 1 Pedro 1:3-4, em que diz que por meio do sacrifício de Jesus Cristo, eles ganharam uma nova esperança que é viva, que está reservada nos céus para os cristãos. Ora, aqui não se fala de nenhum número específico. As cartas de Pedro não relatam números como, por exemplo,
Da congregação de Galícia, 35 irmãos. Da congregação de Capadócia, 50. Da congregação da Betínia, 120. Lógico que não temos isso. Essa carta de Pedro foi escrita para um número incontável de irmãos que, pela fé, acreditam no sacrifício de Jesus Cristo e que esses irmãos incontados teriam uma esperança viva reservada no céu. Como não se sabe o número dos irmãos, não se pode se afirmar que o número era menor que 144.000. Pois se esse número é 100% literal e ninguém mais vai para o céu, então muitas testemunhas de Jeová ungidas ressuscitarão no novo mundo na terra, vão ficar desapontadas. Depois o artigo segue. Esses cristãos que foram chamados escolhidos para governar com Jesus no céu são chamados de pequeno rebanho, onde, Lucas 12:32, lemos: Não tema, pequeno rebanho, porque o seu Pai se agradou de dar o reino a vocês. Porém, quem está dizendo essas palavras? Jesus. Agora, ele estava dirigindo essas palavras para 144.000 cristãos? Não. Jesus estava fazendo alguma menção sobre a esperança de vida no céu? Não. Jesus estava falando para seus discípulos. Se você analisar o contexto, verá que também tinha uma grande multidão que o acompanhava que estava começando a atropelar o outro. O que é um discípulo de Jesus? Seriam apenas os 12 que vieram a ser apóstolos? Em Mateus 28:19, Jesus disse: Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, nos dias de hoje, depois dessa ordem de Jesus ter sido dada aos apóstolos, qualquer um pode ser discípulo de Jesus. Portanto, se Jesus chamou seus discípulos de pequeno rebanho, os que aceitam o sacrifício de Jesus e seguem com uma vida de acordo, são partes do seu pequeno rebanho. Só para concluir o texto bíblico, Jesus disse em Lucas 12:32, se ler o contexto, verá que estava dizendo em Lucas 12:22 sobre eles não ficarem ansiosos com o dia de amanhã. Deveriam ser então só os ungidos das testemunhas de Jeová ser calmos e não ansiosos? Deixo que o telespectador responda isso. O artigo segue novamente. Isso mostra que eles são poucos em comparação com o número total de ovelhas de Jesus. João 10:16. Em João 10:16 diz: E tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A esses também tenho de trazer, e elas escutarão a minha voz e se tornarão um só rebanho, com um só pastor. Desconsiderando a parte que diz se tornarão um só rebanho com um só pastor, vamos de novo analisar o contexto. Jesus estava falando de uma simbologia, pois no versículo 7 Jesus disse que ele era o portão das ovelhas. Jesus disse que as suas ovelhas, independente se elas eram do aprisco dele ou não, ele daria a vida pelas ovelhas, pois ele era o bom pastor. Disse que as ovelhas que entraram pelo portão, sendo Jesus, iriam entrar e sair e encontrar pastagem. E para que a gente tivesse vida na mais plena medida, conforme os versículos 7 ou 11. Jesus não fez nenhuma distinção entre os que entraram pelo portão. Disse que daria vida até pelos que não eram do seu aprisco. O artigo segue. Jesus disse: Nenhum homem subiu ao céu. Ele também mostrou que as pessoas boas que morreram antes dele, como Abraão, Moisés, Jó e Davi, não foram para o céu. Em vez disso, eles tinham a esperança de ser ressuscitados para viver na terra. Ora, qualquer cristão sabe que isso é o básico. A salvação para o céu só é possível porque Cristo deu a vida por nós na cruz e podemos ter a vida eterna no céu. Qualquer um que morreu antes da sua morte não teve vida no céu. Eles serão assim ressuscitados na terra do reino de 1000 anos de Cristo. Não é possível chegar a Deus pela lei mosaica, pois a lei mosaica ela é muito pesada para o homem e impossibilita a todos, fazendo ser impossível chegar ao céu. Portanto, com fé no resgate de Cristo Jesus, caminhemos empenhados, pois nós temos a recompensa dada por Cristo Jesus, que deu a vida por nós para sermos salvos, e que, quando vierem dizendo que dos nascidos na terra apenas 144.000 irão para o céu, lembre-se de Apocalipse 19:1, onde diz que a grande multidão está louvando já no céu, não está sob, não está nem na frente, mas no céu.
eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword.